Bota a mão na cabeça, bota a mão na cintura, bota a mão na barriga e o braço é aqui. De novo. Bota a mão na cabeça, bota a mão na cintura, bota a mão na barriga e o braço é aqui. Quer dizer que a direção do Flamengo tá chorando que o jogo do Corinthians foi suspenso contra o Goiás? E quer dizer que, de novo, o Flamengo foi favorecido pela arbitragem? Barriga de novo! Barriga outra vez! Fique de olho no apito, de olho bem aberto no apito, hein, Corinthians? Porque quarta-feira tem a decisão no Maracanã. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações e seja o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Deixe o seu like, compartilhe os vídeos, compartilhe o canal se você estiver gostando do conteúdo. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Aqui o seu comentário vale muito. Aqui a sua opinião faz a diferença. Vem comigo, coreografia. Bota a mão na cabeça, bota a mão na cintura, bota a mão na barriga e o braço é aqui. De novo. Bota a mão na cabeça, bota a mão na cintura, bota a mão na barriga e o braço é aqui. Quer dizer que a direção do Flamengo, o Marcos Braz, diretor do Flamengo, tá no chororô e ninguém cala esse chororô de que o jogo entre Corinthians e Goiás foi suspenso pelo STJD, mas ele queria o quê? Que tivesse o jogo mesmo depois das bilheterias, mesmo depois da venda de ingressos para o torcedor do Corinthians. E é o seguinte, como disse o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, se a Fiel não está presente, o Corinthians não joga, tá certo? Esse negócio de jogo para torcida única é um absurdo. É um tremendo absurdo jogo para torcida única. Não existe. As autoridades não querem saber do povo. As autoridades não estão nem aí com o povo. E por isso, o jogo teve que ser cancelado sim. Teve que ser suspenso sim. Tá certo? E aí vai lá o presidente do Flamengo e vai reclamar. E se fosse a favor do Flamengo? Né? Cada um olha para o próprio umbigo. A verdade é que nesse momento existe uma briga nos bastidores, uma briga de poder nos bastidores. E com essa suspensão do STJD a pedido do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves e o Corinthians mostram que também tem força nos bastidores. Tá certo? O Corinthians também tem força nos bastidores. E essa força nos bastidores vai ser importante para que o Corinthians também não seja prejudicado na quarta-feira pela arbitragem, a exemplo do que aconteceu na última quarta-feira, quando o Corinthians não teve um pênalti claro marcado a seu favor. Né? Porque a bola, a própria CBF admitiu que a bola não tocou na barriga. E se a bola não tocou na barriga, tocou onde, Braulio? Onde que a bola tocou, Braulio? Mas aí, mesmo assim, a CBF diz que esse movimento é um movimento natural, não é um movimento antinatural e que isso não foi pênalti. Muito bem, isso aconteceu, já são águas passadas que não movem moinhos. Depois veio o jogo do Corinthians contra o Goiás, que não aconteceu. O jogo foi suspenso pelos motivos já explicados. O Corinthians, o Goiás entrou no Ministério Público, na Justiça Comum, para que não tivesse torcida visitante por causa das brigas envolvendo torcidas organizadas de Goiás e também do Corinthians. O Corinthians entrou no STJD pedindo e conseguindo autorização para a venda de ingressos. Aí foi lá o Goiás e entrou de novo na Justiça Comum e foi lá o Corinthians e entrou de novo na Justiça Desportiva e o STJD cancelou o jogo. Não sabemos quando será o jogo melhor para o Corinthians, porque terá os jogadores descansados para jogar contra o Flamengo, se bem que os titulares não tinham viajado para São Paulo. Aí, veja vocês, meus amigos, eu não tenho nada a ver com isso, mas vendo um pedaço do jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro,
ontem à noite, o Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro, ganhou pelo placar de 1-0, mas no primeiro tempo, quando ainda estava 0-0, a bola, e você vai ver pela imagem que fica absolutamente claro, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, a bola bateu na barriga, atenção, isso é barriga do Varela, né? A bola bateu na barriga do zagueiro do lateral Varela. E o árbitro, que é o glorioso Ramon Abate Abel, disse: segue o jogo. Porque, afinal de contas, usando o mesmo critério que foi utilizado no jogo do Corinthians, a bola bateu na barriga. E o Hulk foi lá reclamar, claro, evidentemente nas suas redes sociais. O Hulk disse o seguinte: perdemos e não temos que lamentar nada. Mas, pelo amor de Deus, CBF, arbitragem e VAR, isso não é pênalti, só precisam ser justos e marcar o que é. Vai ganhar quem jogar melhor e merecer. Sermos justos é o mínimo. Justiça é o mínimo. Para que existe o árbitro de vídeo, gente? É evidente que isso foi pênalti também. É óbvio que isso foi pênalti. É muito claro que isso foi pênalti. E nesse momento o árbitro de vídeo só está favorecendo um time no campeonato. Por que isso está acontecendo? Porque é muita coincidência que nos jogos do Flamengo o árbitro de vídeo não marca esse tipo de pênalti. Nem no jogo contra o Atlético. Aliás, o Atlético é prejudicado pelo Flamengo desde 1900 e bolinha, né? Isso é histórico, o Atlético ser prejudicado pelo Flamengo. E o Corinthians foi prejudicado pelo Flamengo também. E não adianta a torcida do Flamengo ficar brava comigo, não tô nem aí, eu falo o que eu penso, eu falo a verdade. E o Atlético e o Corinthians foram prejudicados. Só que o Corinthians mostrou, nesse episódio do STJD, o Corinthians demonstrou que tem força nos bastidores sim, tá certo? E presta atenção, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. O Wilton Pereira Sampaio, que vai ser o árbitro do jogo, fica muito esperto na quarta-feira. Se o Corinthians perder em campo, tá beleza. Em campo não tem problema. Mas o Corinthians vai ganhar o jogo quarta-feira. O Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. Ganhando em campo não tem problema. Agora, fora de campo não pode perder. Fora de campo não pode. Tá certo? E aí, todas as condições precisam ser justas para os dois lados. O árbitro de vídeo tem que ser justo para os dois lados. E de uma vez por todas. As pessoas precisam saber, os árbitros precisam saber qual é a diferença de cabeça para barriga e de braço para barriga, e usar a cabeça para não ter problema, né? Qual é a diferença de braço para barriga? Mais uma vez, de novo, né, com menos de uma semana de diferença, um time foi prejudicado pela arbitragem a favor do Flamengo. E isso está muito claro. E aí vai lá o vice de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, no chororô, dizendo que o Corinthians foi favorecido pelo STJD. Isso aí é briga de poder, é briga nos bastidores. É a história do quem chora mais pode menos. Como é que é? Eu nem sei mais como é que é esse negócio. Quem chora mais sofre menos, né? Tem que chorar. Quanto mais chorar, é a história do mamãe eu quero, mamãe eu quero. Quanto mais chorar, a questão é a disputa pelo poder. E o Corinthians mostrou que também é poderoso nos bastidores. Deixa eu ver os comentários dos amigos que nos escrevem aqui, que participam aqui do canal do Sereto. O Richard: morei em Anápolis, cidade próxima de Goiânia, e tinha muitos amigos corintianos lá. Uma sacanagem que fizeram de ter torcida única. Ainda bem que adiaram. Pelo menos iremos com o time titular. Parabéns pelo canal, Sereto. Obrigado, Richard. William Marcelo: do William tá certo, tem de lutar mesmo pela torcida, que é o maior patrimônio do timão. E esportivamente pra gente também é bom. Dá pra chegar com 2 times inteiros fisicamente contra o Flamengo e jogar o jogo contra o Goiás com os titulares. Obrigado. O Franklin: corretíssima a suspensão, não somente para descansar o timão, e também por haver divergências entre os que se dizem torcedor do Goiás, porém são animais bandidos que por causa de futebol poderia ter morte.
tirem pontos do Goiás, e assim, quem sabe, esses marginais aprendem. O próximo comentário, quem é que participa? O Francisco José de Oliveira. Ainda que o Goiás tenha sacaneado a torcida do Corinthians, acabou favorecendo o Timão, pois na quarta-feira tem briga de cachorro grande e vai dar para descansar o time para a decisão no Maracanã. Quarta-feira é briga de cachorro grande mesmo. E o Viana, as entidades que mandam no futebol, totalmente parcial, tomam as decisões conforme os clubes que torcem. Os caras estão desrespeitando decisão judicial e do Ministério Público. Se fosse ao contrário, eles nem responderiam o Goiás. Mexer contra o Corinthians e Flamengo no Brasil é osso. É briga de cachorro grande, é o que eu tô falando, é disputa nos bastidores, né? É briga de cachorro grande mesmo, mas o Corinthians não pode baixar a cabeça e tanto o Flamengo sentiu que o Marcos Braz foi lá reclamar, né? Dizendo que era um absurdo suspender o jogo do Corinthians. O que ele tem a ver com isso? O que é que ele tem a ver com isso? Se mete nas coisas do Flamengo. Não venha se meter nas coisas do Corinthians. Mas é que ele sentiu o baque. Ele sentiu que o Corinthians também tem poder. Que o Corinthians também é poderoso nos bastidores. Tá certo? Então, que dentro de campo o melhor seja o campeão. Que dentro de campo. Mas que não tenha sacanagem fora de campo. E que o árbitro saiba a diferença de uma vez por todas de põe a mão na cabeça, põe a mão na cintura, põe a mão na barriga e esse é o braço. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, o seu comentário faz muito a diferença, a sua opinião faz muita diferença. Inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações e seja o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Deixe o seu like, tá gostando do vídeo, tá gostando do canal, tá gostando dos comentários, tá gostando da opinião, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para mais gente assistir ao canal do Cereto. E me segue lá nas redes sociais, @CardoCereto no Instagram, @CardoCereto também no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau.